Olá, patriotas e conservadores de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Voz da Direita, o espaço onde a verdade ecoa sem censura, onde defendemos com orgulho os valores que tornam nossa nação grande: a família, a pátria, a liberdade e a fé em Deus acima de tudo. Eu sou o seu narrador aqui, a voz de milhões de brasileiros que não se curvam à ditadura do judiciário e à agenda globalista da esquerda, que insistem em tentar calar aqueles que amam de verdade o Brasil. Hoje, patriotas, vamos abordar um tema de extrema importância, que mexe com os corações de todos nós que amamos a liberdade. A anistia de Bolsonaro, a prisão domiciliar do nosso capitão e a situação dos patriotas que seguem encarcerados desde os acontecimentos do 8 de janeiro de 2023. Este é um vídeo que merece atenção máxima, porque vamos dissecar cada detalhe, explicando passo a passo tudo o que está acontecendo, com repetição de pontos-chave, para que ninguém perca o fio da meada. Aqui não há espaço para meias-verdades ou narrativas manipuladas pela grande mídia. Se você é patriota, se você ama o Brasil, se acredita em um país soberano, sem corrupção, com ordem e progresso de verdade, então você está no lugar certo. E desde já peço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com todos os amigos patriotas, porque é hora de unirmos forças e mostrarmos que a direita brasileira não se curva, que nós somos a resistência, que nós somos a voz da liberdade. Antes de mergulharmos nos acontecimentos atuais, patriotas, é fundamental contextualizar o passado, para que possamos entender plenamente o presente. Jair Bolsonaro, o nosso ex-presidente, o homem que tirou o Brasil do abismo da corrupção petista, enfrentou desafios históricos com coragem e determinação. Durante seu mandato, ele não apenas fortaleceu as Forças Armadas, como também promoveu a segurança pública de forma inédita, enfrentou o crime organizado com firmeza e defendeu a liberdade individual em meio à pandemia, resistindo aos lockdowns autoritários que queriam sufocar a economia e a vida das pessoas. Lembrem-se, patriotas, o desemprego caiu, a inflação foi controlada, e o Brasil passou a ter respeito internacional novamente. Mas é claro que a esquerda, inconformada com a vitória esmagadora de 2018, não aceitou de forma alguma essa mudança. Começou uma perseguição implacável, utilizando fake news e inquéritos intermináveis no STF, acusações sem provas, criando um ambiente hostil para o nosso capitão. E então, chegamos às eleições de 2022, que muitos de nós sabemos, no fundo foram marcadas por irregularidades. Fraudes nas urnas eletrônicas que nunca foram auditadas de forma independente deixaram um rastro de dúvidas na consciência de todo patriota. Oficialmente, Bolsonaro perdeu, mas nós, o povo brasileiro que acompanha a verdade, sabemos a realidade por trás das cortinas. E foi nesse cenário de injustiça, perseguição e manipulação que se desenrolou o episódio do 8 de janeiro de 2023. Um marco que não podemos ignorar, porque é ele que liga todo o contexto político e nos leva diretamente à situação atual da anistia e da prisão domiciliar de Bolsonaro. Patriotas, o 8 de janeiro de 2023. Este é, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais injustiçados da nossa história recente. Naquele dia, milhares de brasileiros comuns, conservadores como você e eu, se reuniram em Brasília para protestar pacificamente contra aquilo que viam como uma flagrante injustiça eleitoral. Eram famílias inteiras, idosos, jovens, todos vestidos de verde e amarelo, cantando o hino nacional, erguendo bandeiras, clamando por transparência, democracia e respeito à vontade popular. Mas o que a grande mídia globalista decidiu mostrar ao Brasil e ao mundo? Uma narrativa distorcida, acusando os manifestantes de golpe, vandalismo e terrorismo. A realidade, patriotas, é muito diferente. Eram cidadãos exercendo seu direito de manifestação. Centenas de pessoas foram presas em flagrante, muitas sem o devido processo legal, jogadas em celas superlotadas, tratadas pior do que criminosos, comuns do PCC ou do Comando Vermelho, que circulam livremente graças às leis lenientes da esquerda.
Mais de 1.400 patriotas foram detidos, e mesmo hoje, em setembro de 2025, 141 seguem atrás das grades e 44 em prisão domiciliar, segundo dados oficiais do STF. Isso, conservadores, é uma perseguição política explícita, uma verdadeira ditadura do judiciário contra cidadãos que apenas amam o Brasil e defendem seus princípios. E é neste contexto que Bolsonaro se viu arrastado para o lamaçal, acusado de incitação ao golpe e abuso de poder, enquanto o verdadeiro responsável pelo caos permanece impune. O 8 de janeiro não foi um ato de violência, foi uma reação pacífica, patriótica e legítima de um povo que não aceita ver sua democracia ser violada. E é exatamente este ponto que dá sentido a toda a luta pela anistia, que vamos detalhar nos próximos tópicos. Porque a injustiça sofrida não pode e não vai permanecer impune. Agora, patriotas, vamos falar da situação que choca qualquer brasileiro que valorize a justiça, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Imaginem, um ex-presidente que dedicou sua vida a defender a Constituição, que enfrentou o socialismo com coragem, que lutou contra a corrupção e fortaleceu a pátria, agora confinado em sua própria residência, monitorado 24 horas por dia, com tornozeleira eletrônica, impedido de exercer sua liberdade de ir e vir. Bolsonaro está no condomínio de luxo solar de Brasília, no Jardim Botânico, a apenas 10 quilômetros do Palácio do Planalto, local que ocupou com honra e dedicação. Ele recebe visitas de familiares e políticos, faz exames médicos, mas tudo isso não apaga o fato. Ele é um preso político. Tudo isso aconteceu porque o STF, sob o comando de Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar por um suposto flagrante desrespeito ao participar de uma manifestação, mesmo que tenha feito isso apenas por telefone, apoiando o povo que pede justiça. Um líder que salvou o Brasil do socialismo reduzido a isso, patriotas. Um homem que defendia a liberdade sendo tratado como criminoso. E o que vemos ao redor? A imprensa globalista, a esquerda e parte do judiciário tentam normalizar essa humilhação, tratando como se fosse um procedimento comum, quando na verdade é uma afronta à democracia e aos direitos humanos. Bolsonaro, um capitão que representou milhões de brasileiros, hoje vive uma injustiça que qualquer conservador de verdade não pode aceitar. E é por isso que a anistia não é apenas um projeto político. Ela é a luz no fim do túnel, a forma de restaurar a justiça, de libertar patriotas inocentes e de permitir que o nosso líder volte a lutar pelo Brasil, livre das algemas do poder judicial que se corrompeu. Sem a anistia, patriotas, Bolsonaro continua inelegível até 2030, preso em sua própria casa, enquanto a esquerda segue impune, conduzindo o país com políticas contrárias à nossa liberdade, aos nossos valores e à nossa fé. Agora, patriotas, vamos falar da peça central dessa luta, a anistia. A anistia não é apenas um projeto de lei. Ela é a chave para restaurar a justiça, para perdoar os patriotas presos desde o 8 de janeiro de 2023 e, por consequência, para libertar Bolsonaro das acusações que o mantêm inelegível e confinado em sua própria residência. Projetos de lei tramitam no Congresso com este objetivo, liderados por figuras comprometidas com a liberdade, como Sóstenes Cavalcante, do PLRJ, que propõe uma anistia ampla, abrangendo desde o inquérito das fake news de 2019 até os atos de 2023, permitindo que o capitão concorra nas eleições de 2026. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também costura acordos com o Centrão para garantir que o projeto avance, enquanto Davi Alcolumbre, no Senado, apresenta propostas similares, todas alinhadas com a necessidade de restaurar a liberdade e os direitos dos patriotas. Mas, como vocês sabem, conservadores, a esquerda está mobilizada contra. Lula, o PT e seus aliados fazem de tudo para bloquear a aprovação da anistia, admitindo apenas que o processo comece pelo Senado e rejeitando beneficiar Bolsonaro diretamente. Isso mostra claramente que não se trata apenas de política. Trata-se de uma batalha entre a verdade e a injustiça, entre a liberdade
e a perseguição política. A anistia é, portanto, uma ferramenta legal, humanitária e estratégica. Ela não apenas libera os presos injustamente acusados, mas também devolve ao Brasil a possibilidade de ter líderes patriotas atuando plenamente, sem que a política seja governada pelo medo ou pela tirania judicial. Sem essa anistia, patriotas, todo o esforço do bolsonarismo fica paralisado. A perseguição continua, e o Brasil segue à mercê de quem não respeita a Constituição, a família ou a fé em Deus. E agora, patriotas, vamos falar do ato histórico em Copacabana, em março de 2025, que exemplifica a força do povo e mostra por que dizemos que a resposta para a anistia de Bolsonaro está presa no Rio de Janeiro. Imaginem a orla icônica de Copacabana, normalmente cheia de turistas e cariocas, transformada em um mar de verde e amarelo. Milhares de patriotas se reuniram, organizados pelo pastor Silas Malafaia e outros líderes da direita, todos clamando por justiça e liberdade. Para os presos do 8 de janeiro, Bolsonaro participou, é verdade, por telefone, mas suas palavras ecoaram com força. Ele criticou a ditadura do judiciário, pediu a liberdade para os patriotas injustamente detidos e afirmou que a aprovação da anistia no Congresso é possível, desde que o povo permaneça unido e mobilizado. Deputados, senadores e políticos de direita estavam presentes, reforçando que a força do povo é decisiva para pressionar Brasília. Mas então surge o problema. A resposta está presa no Rio de Janeiro. Apesar do sucesso do ato, a energia política, o clamor popular e a mobilização não se espalharam para outras cidades da forma que poderiam. A repressão, o medo e a narrativa da mídia globalista tentaram minimizar o movimento, dizendo que a multidão era pequena, embora fotos e vídeos mostrem claramente o contrário. E agora, com Bolsonaro confinado em prisão domiciliar, ele não pode liderar pessoalmente novos atos. A pressão popular, que é a verdadeira chave para destravar a anistia e libertar os patriotas, permanece travada no Rio, aguardando que o povo se mobilize novamente. É nesse ponto que entendemos, conservadores. A cidade do Rio de Janeiro é o epicentro do bolsonarismo, e se o povo carioca se levantar com determinação, com atos organizados, com orações, discursos e manifestações, é ele quem pode libertar não apenas Bolsonaro, mas toda a causa patriótica que representa a liberdade e a justiça neste país. Agora, patriotas, vamos aprofundar o papel fundamental do Rio de Janeiro nesta batalha pela anistia e pela liberdade. O Rio não é apenas uma cidade. É o coração pulsante do bolsonarismo, o berço político do nosso capitão, eleito deputado pelo Estado e com uma base de apoio sólida e apaixonada. É no Rio que a direita evangélica é mais forte, que os cidadãos conservadores se mobilizam contra a ideologia de gênero nas escolas, contra o crime nas favelas e contra toda forma de doutrinação esquerdista. É também o lugar onde os atos de rua podem gerar maior impacto, chamando a atenção da mídia internacional e pressionando o Congresso e o STF. Mas aqui está o problema. A resposta está presa, limitada, porque há medo, repressão e uma narrativa que tenta desmobilizar o povo. Pessoas temem ser presas por manifestar, exatamente como aconteceu com Bolsonaro, que só ligou para um ato e acabou sob prisão domiciliar. A mobilização no Rio é, portanto, a chave estratégica para o futuro do bolsonarismo. Se o povo se unir novamente, com atos maiores, com pastores, deputados, famílias, bandeiras e cânticos patrióticos, será possível criar uma pressão irresistível sobre o Congresso, forçando deputados como Sóstenes Cavalcante e líderes do Centrão a avançarem com o projeto de anistia. Sem essa mobilização, patriotas, os gabinetes continuam fechados. Os acordos políticos são lentos e a esquerda continua manipulando o processo. O Rio precisa acordar. O povo carioca precisa se levantar, porque é dessa cidade que sairá o impulso capaz de libertar Bolsonaro, libertar os patriotas injustamente presos e restaurar a justiça que há tanto tempo foi negada. Agora, patriotas,
vamos detalhar ainda mais os atos e as mobilizações que demonstram a força do povo e o impacto que eles podem ter na anistia e na liberdade de Bolsonaro. No ato de Copacabana, além de Bolsonaro participar por telefone, estavam presentes pastores, deputados, senadores e familiares dos patriotas presos, todos unidos em um mesmo propósito: justiça e liberdade. As bandeiras verdes e amarelas tremulavam ao vento, o hino nacional ecoava pela orla, e orações coletivas reforçavam a fé em Deus como guia dessa luta. Entre os exemplos mais simbólicos, patriotas, está a história de Ezequiel Ferreira Luiz, o caminhoneiro preso no Planalto, que se tornou um ícone da campanha pela anistia. Sua história mostra que esses presos são cidadãos inocentes, vítimas de uma perseguição política cruel, e que sua libertação depende da pressão popular. Cada ato, cada manifestação, cada presença nas ruas envia uma mensagem clara. O povo não se curva, o povo exige justiça. Mas ainda assim a resposta está presa, esperando para ser ativada com força total. Se o Rio de Janeiro e outras cidades mobilizarem suas comunidades, com atos regulares, discursos inflamados, músicas patrióticas e orações, essa energia pode virar um movimento nacional que força o Congresso a aprovar a anistia e garante que Bolsonaro possa voltar à vida política plena. Patriotas, nunca subestimem o poder da mobilização popular. Ela é o motor que move a política e que pode transformar uma lei parada em Congresso em uma vitória concreta para a liberdade e para o Brasil. Agora, patriotas, vamos falar das consequências políticas e eleitorais dessa luta pela anistia, porque aqui é onde tudo se conecta ao futuro do Brasil. Sem a anistia, Bolsonaro permanece inelegível até 2030. E isso significa que a esquerda tem um caminho mais fácil para dominar as eleições de 2026, impondo políticas que atacam diretamente nossos valores conservadores. Mais impostos, mais aborto, mais doutrinação ideológica nas escolas e mais interferência do Estado sobre a vida do cidadão. A aprovação da anistia, por outro lado, não é apenas uma vitória legal ou política. É uma defesa da democracia, uma demonstração de que o povo pode reagir e influenciar decisões que moldam o futuro da nação. Cada patriota que se mobiliza, cada ato organizado, cada pressão sobre deputados e senadores significa mais força para garantir que Bolsonaro possa concorrer e que os patriotas presos recuperem sua liberdade. Este é o momento de agir, de mostrar que o bolsonarismo é mais do que um partido ou um líder. É um movimento popular, uma força que representa a vontade do povo brasileiro de viver em um país livre, justo e soberano. Se nós permitirmos que a inércia e o medo dominem, a esquerda continuará controlando o jogo, manipulando narrativas e minando nossos direitos. Mas se nos unirmos, patriotas, se ocupamos as ruas, se mostramos força e determinação, podemos garantir que o Brasil volte ao caminho da ordem, da justiça e da liberdade que sempre defendemos. E finalmente, patriotas, chegamos ao momento de reflexão e, mais importante, de ação. A mensagem é clara. A resposta para a anistia de Bolsonaro está presa no Rio de Janeiro, esperando cada um de vocês para ser libertada. É hora de organizar-se, de manifestar-se, de ocupar as ruas com coragem, com fé e com determinação. Cada ato, cada presença, cada palavra de apoio enviada a deputados e senadores conta, porque é o povo que faz a diferença. É a pressão popular que destrava o Congresso e força o STF a reconhecer a justiça da causa. Lembrem-se, patriotas, o Brasil precisa de vocês. Precisamos mostrar que Deus, pátria, família e liberdade estão acima de qualquer perseguição política, que não nos curvamos à ditadura judicial, que não nos rendemos às narrativas da esquerda. O partido de Bolsonaro, o PL, intensifica ações pela anistia, mas sem o povo na rua, sem a mobilização, tudo permanece no papel. E o que o STF diz? Eles julgam Bolsonaro por tentativa de golpe, mas as provas são fracas, baseadas em delações duvidosas. O AC na CNN
Disse que Bolsonaro está testando sua força real no debate da anistia. Sim, patriotas, a força dele é o povo, e o povo está no Rio, esperando para ser ativado. Se a anistia passar, perdoa até quem for condenado no futuro, como no projeto do JN. Mas o PT se mobiliza contra, com Tarcísio como alvo. Eles sabem que se Bolsonaro for anistiado, ele volta em 2026 mais forte. Agora, vamos falar sobre os detalhes da prisão domiciliar de Bolsonaro para encorpar essa narrativa. Ele está no condomínio de luxo solar de Brasília, com quadras, igrejas, pista de skate, mas confinado, monitorado 24 horas. Recebe visitas de políticos e família, faz exames médicos, mas é um preso político. Isso é humilhante para um ex-presidente que salvou o Brasil do socialismo. E a resposta para acabar com isso está presa no Rio, onde a manifestação que ele apoiou por telefone levou a essa prisão. Ironia, conservadores. O ato no Rio causou a prisão, mas também é a solução para a liberdade. Repito, patriotas, o Rio é chave porque é onde o bolsonarismo é vibrante. Lembrem-se das eleições. Bolsonaro ganhou no Rio com margem enorme. Os cariocas conservadores, que lutam contra o crime nas favelas, contra a ideologia de gênero nas escolas, sabem o valor da liberdade. Se eles se unirem novamente como em março, com discursos inflamados, músicas patrióticas, orações coletivas, isso pressiona Lira na Câmara e Pacheco no Senado a pautarem a anistia. E a mais, o partido de Bolsonaro, o PL, intensifica ações pela anistia. Em abril, outro ato, mas o inicial foi no Rio. Familiares dos presos falam de violações de direitos humanos, como na comissão do Senado. Eles apontam torturas psicológicas, isolamentos. Isso é comunista, conservadores. A anistia é humanitária necessária. Para encorpar mais, vamos voltar à história do 8 de janeiro. Os manifestantes não eram golpistas, eram patriotas reagindo a urnas suspeitas. O STF condenou 898 pessoas em 2 anos, com penas de até 17 anos. Enquanto isso, Lula, condenado por corrupção, está no poder. Dupla medida, patriotas. A resposta: está presa no Rio porque precisa de liderança local. Deputados como Sóstenes, do RJ, podem mobilizar. Imagine um novo ato em Copacabana, com Bolsonaro falando por vídeo, chamando para a anistia. Isso destrava tudo. Conservadores, isso afeta vocês. Se Bolsonaro ficar inelegível, a esquerda ganha 2026, com mais impostos, mais aborto, mais doutrinação. A anistia é defesa da democracia. Patriotas, repetindo, a chave é o povo do Rio. Está presa porque falta união. Vamos acordar. E para finalizar, mas com mais detalhes, o debate no Congresso é quente. O Centrão admite começar pelo Senado, mas a oposição quer ampla. Se passar, Bolsonaro livre, concorrendo. Mas sem pressão das ruas, fica no papel. Então, patriotas e conservadores, a mensagem é clara. A resposta para a anistia de Bolsonaro está presa no Rio de Janeiro, esperando vocês para libertá-la. Organizem-se, manifestem-se, pressionem seus deputados. O Brasil precisa de vocês. É hora de transformar o Rio de Janeiro em epicentro de uma onda nacional de patriotismo, de atos, orações, discursos e manifestações que garantam liberdade aos presos e ao nosso capitão. Inscrevam-se no canal A Voz da Direita, ativem o sininho, deixem o like e comentem. Anistia já. E compartilhem com todos os patriotas que conhecem. Unidos somos mais fortes. Juntos podemos libertar a resposta que está presa, restaurar a justiça, garantir a liberdade e preparar o Brasil para um futuro de ordem, progresso e respeito aos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade acima de tudo. Até o próximo vídeo, patriotas.